Olá, meu povo, que Deus abençoe a sua vida. Espero que você esteja bem. Vamos a mais uma mensagem da palavra do Senhor. Só que, como eu faço em todas as mensagens, eu quero pedir para você inicialmente colocar o seu like, fazer o seu comentário e não esquecer de compartilhar esta mensagem com os seus grupos sociais e com os seus contatos. É muito importante para nós, porque quanto mais você compartilhar, mais pessoas vão assistir o vídeo e mais a gente vai subindo lá na plataforma do YouTube, que a nossa meta é semear a palavra de Deus, mas principalmente também alcançar o número necessário de inscritos para que nós possamos estar num breve tempo fazendo os nossos cultos também ao vivo. Vamos agora neste momento a uma breve vinheta e em seguida nós estaremos dando início à palavra do Senhor. Muito bem, estamos de volta mais uma vez. Quero convidar você, meu irmão, se você tem a sua Bíblia em mãos, que você possa abrir no livro de Salmo, capítulo 124. Livro de Salmo, capítulo 124. Nós vamos ler a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor: Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós, eles então nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós. Então as águas teriam transbordado sobre nós e a corrente teria passado sobre a nossa alma. Então as águas altivas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito seja o Senhor que não nos deu por presa aos seus dentes. A nossa alma escapou como um pássaro do laço do passarinheiro. O laço quebrou-se e nós escapamos. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Amados, eu queria trazer uma mensagem para nós, intitulada As oportunidades concedidas por Deus ao pecador. Nós lemos no livro de Salmo 124, capítulo 124, do verso 1 ao 8, que o povo que estava cativo, ele fala: se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, ora diga Israel. Eu quero que você pense: se não for ao Senhor que estivesse ao seu e ao meu lado, o que seríamos de nós? E pensando assim, eu quero trazer esta mensagem, as oportunidades que Deus nos dá, para que nós possamos sair do laço que nós vivemos. Vivemos muitos de nós num poço de lama. Eu vivi isso no passado. Hoje, glórias ao nome santo do Senhor, porque numa das oportunidades, entre tantas que Ele deu, eu acabei decidindo mudar a direção da minha vida e acabei entrando de volta nos caminhos do Senhor, de onde eu nunca deveria ter saído. E aí eu quero entrar nesse mérito com os irmãos, falando um pouquinho sobre algumas situações. Primeiramente eu queria falar sobre Noé. Noé foi um homem que Deus olhou Noé com os olhos diferentes, viu que Noé era um homem diferenciado da sua época e acabou chamando Noé e falou para Noé que ele haveria de destruir a terra, porque a terra estava corrompida, a terra estava vivendo o pior do seu tempo naquela época. O homem havia se corrompido, o homem havia se prostituído e Deus precisou dar um jeito naquilo. E Deus determinou para Noé que Noé construísse uma arca e que esta arca haveria de salvar aqueles que acreditassem naquilo que seria falado. Queridos, aquela arca demorou em torno de 100 a 120 anos, historicamente falando, de 100 a 120 anos
para ser construída. E quando aquela arca estava sendo construída, as pessoas que naturalmente viram Noé fazer aquilo, escarneceram dele, queriam saber o que Noé estava fazendo, e Noé explicou que estava fazendo uma arca porque haveria de vir um grande dilúvio que destruiria tudo na terra. E aquele povo simplesmente riu, escarneceu. Ninguém acreditou que aquilo haveria de acontecer. Noé insistiu, falando naturalmente durante aqueles 100 anos, mais de 100 anos, e aquelas pessoas naturalmente também não deram. Gerações e gerações nasceram naquela época e nada aconteceu no coração daquele povo. Tudo aquilo que Noé estava dizendo que Deus haveria de fazer, aquele povo não quis saber de nada. Por isso Jesus fala no Novo Testamento, quando ele diz: no tempo de Noé, casava-se, dava-se em casamento, comia-se, bebia-se, e ninguém acreditava que o dilúvio haveria de acontecer. Até o dia que aconteceu e a porta da arca se fechou. E somente a família de Noé estava naquela arca, porque foram os únicos que realmente acreditaram. Tanto que construíram a arca. E as outras pessoas não acreditaram que aquilo haveria de acontecer. As outras pessoas simplesmente passaram anos da sua vida escarnecendo, zombando, achando que Noé era um homem louco, porque Noé acreditou naquilo que Deus havia lhe dito. E quando a arca fechou, nenhuma daquelas pessoas se salvaram. Todas elas pereceram no dilúvio. E o que aconteceu com a família de Noé? Se salvaram e deram início a uma nova geração de seres humanos, uma nova geração de pessoas nesta terra. Uma grande oportunidade que Deus deu para aquele povo, e aquele povo não acreditou. E você, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado desta tela, você já avaliou quantas oportunidades Deus já deu para você e talvez você não tenha se dado conta disso? As oportunidades que Deus deu para você, colocando para você alguém para pregar a palavra dele, e que você achou que ainda não era tempo. Você falou: ah, não é tempo, eu tenho muito para curtir na vida ainda. Só que vai chegar um tempo que não dá mais tempo para isso. Tem um poema que é do Rabelo, que ele fala de ter passado tempo em passar tempo. É o que muitos de nós fazemos. Ele diz: hoje eu faço conta do meu tempo, mas já não tem mais tempo. Ou seja, o tempo acabou. Não espere que esse tempo chegue ao final, meu irmão. Não espere que esse tempo chegue ao final para que você pense em tomar uma decisão. A sua decisão tem que ser hoje. Uma outra oportunidade que nós vemos aqui na Bíblia, são muitas, eu vou citar apenas algumas. Por exemplo, Deus enviou anjos a Ló para avisá-lo que haveria de destruir Sodoma e Gomorra. Quando aqueles anjos chegaram na casa de Ló, aqueles homens daquela cidade, que eram homens corruptos, homens que viviam na prostituição, principalmente a prostituição masculina, homens que se entregaram ao homossexualismo, que se entregaram às paixões fervorosas entre eles mesmos, homem com homem, cometendo, como a Bíblia diz no livro de Romanos, cometendo torpeza e indo contra a palavra de Deus. Quando aqueles anjos chegaram na casa de Ló para avisá-lo, aqueles homens daquela cidade foram até a casa de Ló e mandaram: tire esses anjos aqui para fora, tire esses homens aqui para fora, nós os queremos conhecer. E Ló insistiu com eles que não fizessem nada com aqueles moços. E Ló falou: olha, eu tenho 2 filhas virgens, vocês tomem essas moças para vocês, façam com ela o que vocês quiserem, mas não toquem nesses moços. Mas aqueles homens não queriam as moças virgens, eles queriam aqueles rapazes. E quando aqueles homens vieram sobre aqueles anjos, eles ficaram cegos, foram investidos de uma cegueira na hora. Deus os cegou. E no dia seguinte, Ló saiu com a sua família daquela cidade, ele, a sua esposa e suas 2 filhas. E quando
eles saíram daquela cidade, receberam a informação de que não deveriam olhar para trás, seguir em frente, porque Deus haveria de destruir aquele lugar com todas aquelas pessoas ali dentro. Aqueles homens naquele dia tiveram a sua oportunidade quando vieram aqueles anjos. Poderia ter havido algo como aconteceu, por exemplo, em Nínive, quando Jonas foi lá e pregou a palavra e o rei decretou um jejum. O rei decretou que todos ali deveriam mudar, porque Nínive era uma cidade também que vivia debaixo de transgressão, mas eles não fizeram isso. Aqueles homens simplesmente tentaram contra aqueles anjos que tinham vindo naquele dia, e naturalmente deviam ser moços muito bonitos, e aqueles anjos, através de uma ordem de Deus, naturalmente cegaram todos aqueles homens. Não aconteceu nada com os anjos. Durante o tempo, no período da manhã, a família de Ló saíram dali e foram para outro lugar. Só que no meio do caminho, quando começou a destruição, a mulher de Ló, cismei com Jó, a mulher de Ló olhou para trás e se transformou numa estátua de sal. Naquele momento, o que causou naquela mulher de olhar para trás? Querer voltar para o que era, ou não ter achado muito bom ter largado a vida que tinha. Isso tudo faz parte. Ela teve a oportunidade naquele momento de sair daquele lugar e não voltar mais para trás, mas ela resolveu olhar para trás. E assim como havia sido ordenado por Deus que não olhasse para trás, aquela mulher olhou, ela pecou e ela acabou se tornando uma estátua de sal. Queridos, Deus nos dá muitas oportunidades de mudança. Eu vejo aqui, por exemplo, eu nasci numa família cristã. Eu tive a grande oportunidade de nunca ter saído dos caminhos do Senhor. Mas numa fase da minha vida, já na minha adolescência, eu acabei me encantando com as coisas deste mundo. E acabei saindo da presença de Deus. E durante aqueles anos que eu estive fora dos caminhos do Senhor, eu tive muitas pessoas com quem eu trabalhei, com quem eu estudei, pessoas com quem eu convivi socialmente, que tentaram me trazer de volta para os caminhos do Senhor. Alguns nunca souberam que eu havia nascido num berço cristão. Outros souberam e tentaram me convencer a voltar. E eu sempre tinha uma palavra para dizer para eles: um dia eu volto. Esse dia chegou e eu realmente voltei. Mas pensa, quanto eu perdi pelo caminho. Quantas coisas ruins aconteceram comigo, quantas perdas eu tive por causa da minha teimosia de não prestar atenção nas oportunidades do Senhor. Eu precisei passar em determinado estágio da minha vida por dificuldades, tanto na minha área financeira, como na minha área familiar, como na minha área pessoal, de saúde. Houveram momentos na minha vida que eu tive que passar por momentos de muita tribulação, porque um dia eu ouvi as promessas de Deus, mas eu preferi conferir as promessas do mundo. E quando eu tive as oportunidades de voltar aos caminhos, eu não voltei naquele momento. Deus usou pessoas, Deus usou amigos de trabalho para falar comigo, Deus usou pessoas que me encontravam na rua sem nunca ter me conhecido e vim trazer um panfleto da palavra de Deus e falar de uma palavra de conforto, e eu agradecer e continuar o meu caminho e não me render ao Senhor. Isso é uma coisa que infelizmente acontece com muita gente. Muitas pessoas que receberam do Senhor uma palavra, mas nunca pararam realmente para ouvir. Nunca pararam para realmente meditar naquilo que Deus estava falando através de alguma pessoa. Eu já tive ocasiões de estar passando na rua e pessoas me pararem, e não eram pessoas que estavam evangelizando, eram pessoas que de repente me pararam do nada para pedir uma informação, e de repente aquela pessoa começou a falar de Jesus. E eu ouvi coisas que pareciam se relacionar com a minha vida, mas eu pensava, essa pessoa não me conhece, como é que ela me fala um negócio desse?
E eram oportunidades que Deus estava me concedendo naqueles momentos. Oportunidades de eu tomar uma nova direção na minha vida, mas eu não me dei conta dele. Eu já contei isso aqui em outras situações. Uma vez eu estava trabalhando numa cidade vizinha aqui de onde eu moro, e era horário de almoço. Eu parei o carro, porque eu trabalhava com o veículo da empresa. Eu parei na esquina onde tinha um restaurante, e quando eu estava trancando o carro, eu percebi que do outro lado da calçada tinha uma pessoa conversando com outra, e uma dessas pessoas era alguém que eu já tinha trabalhado com ele, já havia trabalhado nessa empresa onde eu trabalhava. A pessoa, quando me viu, chamou minha atenção: "Ô Milton, por favor, eu quero falar contigo." E aí eu fui na direção dela. Essa pessoa fez a seguinte pergunta para mim: "Você não é cristão, você não é crente, né?" E eu falei: "Não." Falou: "Mas você é de família cristã, não é?" Mais numa situação, eu falei: "Como é que essa pessoa sabe se eu nunca falei para ela?" Eu falei: "Não, sou sim." "Por quê?" Falou: "Não, é que esses dias eu tive um sonho há um tempo atrás. No sonho Deus mostrava para mim uma pessoa que eu não conseguia identificar. E Ele dizia que eu tinha que dar um recado para essa pessoa, que essa pessoa precisava procurar uma igreja, porque Deus haveria de falar com ela. E agora, quando você parou o carro, que você desceu do carro e me cumprimentou, Deus tocou no meu coração. É Ele. Fala para Ele aquilo que eu mandei. Por isso eu estou te falando. Se você não vai numa igreja há muito tempo, se você não está frequentando uma igreja, procure uma igreja, que Deus vai falar contigo. Tá bom, meu querido?" Eu falei: "Tá bom, obrigado." Eu fui almoçar. Na minha mente só dizia uma coisa. Eu falei: "Esse crente está doido. Não é que já se viu ele no meio da esquina, a tamanha hora do almoço, aqui conversando com o Espírito Santo?" Foi a única coisa que eu pensei na hora. Mas o que se tratava aquilo? Era Deus me dando mais uma oportunidade, para que eu não tivesse que passar pelas coisas que eu passei para voltar aos caminhos dele. Em muitas situações, isso acontece na minha vida, acontece na sua. Na Bíblia nós vamos encontrar muitas situações como estas. Vamos encontrar situações que as pessoas realmente acataram, mas vamos encontrar situações que fizeram exatamente como eu fiz. A pessoa foi informada que Deus tinha algo na vida dela, e essa pessoa simplesmente não deu a devida atenção. Ela virou as costas e foi embora. Foi isso que eu fiz durante muitos anos da minha vida. Durante muitos anos da minha vida, pessoas vinham me buscar em casa para a igreja, e eu dava uma desculpa para dormir. Eu tive durante muitos anos da minha vida, tenho até hoje, uma igreja em frente à minha casa. Inclusive, quando eu já estava nesse ministério, onde eu faço parte hoje, do qual eu sou pastor, o ministério alugou este salão em frente à minha casa. Foi onde eu comecei meu ministério pastoral há 12 anos atrás. E ali foi uma igreja durante praticamente a minha história toda. Desde que se construíram aquele salão, foi por um curto espaço de tempo que ele abrigou um outro tipo de coisa. Sempre foi uma igreja. Eu sempre ouvi ali, porque é um povo pentecostal que prega com alto, que toca e canta alto, e eu sempre ouvi ali muitas vezes a palavra de Deus fluindo daquele lugar, entrando dentro da minha casa. Era mais uma oportunidade que eu tinha da parte de Deus, ter uma igreja na frente da minha casa, e eu não me dar conta disso. Precisou que eu passasse por uma série de situações ruins para que eu voltasse realmente para os caminhos do Senhor. A minha mãe frequentava essa igreja na frente da minha casa, frequentou ali por algum tempo, e nem assim eu voltei aos caminhos do Senhor. Havia promessa de Deus, pessoas estavam orando pela minha vida, mas precisava que eu entendesse que Deus tinha algo muito precioso para mim, mas eu não estava entendendo naquele tempo. Passaram-se os anos, aí eu tive que passar por situações difíceis para realmente compreender que Deus queria me tirar da vida que eu levava. Tudo bem que foram muitas experiências que eu tive na época, experiências ruins e outras experiências até boas, que hoje eu trago comigo e que eu posso trazer como testemunho para a igreja que Deus me colocou. Eu posso trazer para os nossos jovens. Hoje eu tenho qualificação para dizer para os nossos jovens: olha, não entra nesse caminho, porque isso aí é perdido, isso aí é perdição. Por quê? Porque eu passei por ali também. Não que isso aí seja
isso seja uma forma melhor, então toda pessoa, para poder ser um bom exemplo, tem que passar pelas coisas ruins, não. Mas já que eu passei, então que isso seja algo que eu possa transmitir para as pessoas. E o tempo se passou. Chegamos na época em que realmente Deus jogou a sua última oportunidade na minha vida, e foi nessa última oportunidade que eu realmente me dobrei diante do Senhor. Dali para frente foram muitas experiências boas, experiências não muito boas, experiências com cura, com libertação, e as maiores experiências eu acabei tendo depois que eu entrei para o ministério pastoral. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava na celebração de um dos aniversários do ministério. Foi feito no centro de convenções na nossa cidade, e havia um grupo musical da Igreja Lagoinha, lá de Minas Gerais, que é o Diante do Trono, que foi trazido para justamente festejar esta marca tão preciosa, que foi 30 e poucos anos, 36 anos, 35 anos, não me lembro, do ministério que eu faço parte, do Ministério Peniel. E eu me lembro que eu estava lá uma noite muito chuvosa, era até para ter muito mais gente, mas estava lotado. Mesmo com toda aquela chuva, o povo veio. Eu tinha vendido convites para alguns amigos de trabalho, pessoas que eram irmãos na fé e outros que não eram, mas que vieram também para contemplar. Teve um determinado momento aquele dia, quando nós estávamos dentro lá do centro de convenções, a moça que toca, que canta, né, que é a Ana Paula Valadão, ela estava cantando os louvores da época. Nós estávamos, não me lembro exatamente que ano foi 35 anos do ministério, deve ter sido aí 2010, 2012, 2015, não lembro. 2015 não foi, 2010, 2012, por aí. Eu me lembro que ela estava cantando muitos desses louvores bem mais atuais deles. E lá num determinado momento, já quase encerrando a sua apresentação, ela trouxe uma palavra rápida ali e falou assim: eu vou trazer alguns louvores agora, de alguns anos atrás, quando nós começamos o Dentro do Trono. E aí ela começou cantando alguns louvores da época, quando eu tinha voltado nos caminhos do Senhor. E eu me lembro que aqueles louvores, durante muito tempo, principalmente naquele reinício da minha caminhada com o Senhor, me trouxe. Foi um tempo muito difícil também, né? Que eu tive alguns problemas na minha família, um problema de saúde da minha esposa. E eu me lembro que muitas vezes, quando começavam os nossos jovens na igreja a tocar aqueles louvores, e o nosso pastor chamava ali na frente, depois de pregar a palavra, para ministrar a oração, eu ia lá para frente, e muitas vezes eu me dobrava ali, me ajoelhava diante do púlpito, eu chorava muito, eu arrependido de todas as vidas, tudo aquilo que eu tinha vivido. Eu chorava, eu pedia perdão ao Senhor. Foi uma época realmente de extremo quebrantamento na minha vida. E nesse dia, já com essa apresentação do Diante do Trono, eu já era missionário do Ministério Peniel, não tinha sido consagrado pastor ainda, por isso eu creio que foi antes de 2012 isso. Eu ainda era missionário, estava caminhando ainda no começo, mas teve um momento ali, quando a Ana Paula Valadão começou a cantar esses louvores antigos, aquilo passou um filme na minha mente, assim, passou um filme na minha frente. Naquele momento, eu caí no chão, de joelho, comecei a orar, chorando, e alguns amigos que estavam à minha volta ali, talvez não tenham entendido nada daquilo, eu chorando em agradecimento ao Senhor por tudo aquilo que Ele tinha feito na minha vida. Naquele momento, passou um filme na minha vista, na minha frente, assim, de tudo aquilo que eu tinha vivido no passado, fora dos caminhos do Senhor, a minha volta para Cristo, o choro que eu tinha diante do altar do Senhor na igreja onde eu comecei a congregar, aqui próximo de casa, e naquele momento veio uma voz no meu ouvido que dizia: lembra de onde eu te tirei? Lembra de quantas oportunidades você teve? Olha onde trouxe você. Olha quem é você hoje e lembra quem foi você no passado. Queridos, as oportunidades que Deus nos dá, elas são maravilhosas. Nós não podemos perder nenhuma delas. Em
amor, que está em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus mandou o próprio Filho para morrer na cruz pela minha vida e pela sua vida. Quer maior oportunidade do que essa para toda a humanidade? Porque isso é algo que é relatado na Bíblia, nos livros de história, é relatado em todo lugar. Onde você vê um povo que é cristão, às vezes até nem é povo de uma igreja evangélica, nem católica, que são os que proclamam Jesus, mas são povos de outras religiões que falam de Jesus. Uma vez conversando com um muçulmano que trabalhou comigo, quando eu falei de Jesus para ele, ele falou assim: mas eu sei que Jesus existiu. Jesus foi um grande profeta. É o que o muçulmano identifica que Jesus foi. Ele não entende que Jesus é o Filho de Deus, Salvador de toda a humanidade, mas ele sabe que Jesus existiu e existe até hoje. Ele sabe que Jesus não está mais preso naquela cruz, ou seja, ele também teve a oportunidade dada por Deus de se arrepender. Se não se arrepender, no final das contas ele vai ter que se virar com aquilo que virá. Então, querido, nem assim o homem se ateve ao que Deus deixou como oportunidade para todos. Aí nós vemos, por exemplo, lá no livro de Mateus capítulo 24, que Jesus fala do princípio das dores. E eu quero dizer para nós, no encerramento dessa mensagem, hoje nós estamos pagando esta conta já. Já começamos a pagar essa conta, só que essa conta é alta. Você imagina, por exemplo, o que a humanidade tem feito desde que Jesus foi crucificado. Eu não vou nem dizer antes, desde a existência do homem. Nós vamos começar de Jesus para cá. Desde quando Jesus foi crucificado naquela cruz por mim e por você, a conta só vem crescendo. A conta dos nossos pecados só vem crescendo. Ele já pagou esse pecado, porém tem as sequelas daquilo que nós estamos fazendo. Ele pagou os pecados na cruz para que nós fôssemos salvos, só que isso depende de mim e de você. O fato de Jesus morar na cruz não nos dão salvação automática. Nos dão salvação a partir do momento em que eu e você confessarmos Jesus como nosso Senhor, primeiramente, e Salvador, e andarmos nos seus caminhos. Aí nós estamos realmente alcançando a nossa salvação. Existe uma série de situações que o mundo fala. Muitos dizem que não, todos serão salvos. Ah não, mas Jesus já pagou os nossos pecados. Só que você continua pecando. E você precisa se arrepender todos os dias. Todos os dias é uma nova história quando nós levantamos e quando nos deitamos. Então não podemos esquecer que este amor que Deus teve por nós, ele é imenso, ele não tem fim, mas depende de mim e de você escolhermos para onde queremos ir. Qual a sua opção? É se arrepender e buscar pela salvação, ou prefere continuar do jeito que você está até hoje? É uma escolha sua. Como eu já falei em outras ministrações, céu e inferno não é escolha de Deus. Ele não escolhe, olhou para mim, para você, gostei desses aqui, manda para o céu. Aí olha para outra pessoa, não gostei desse, manda para o inferno. Não, não é assim. Você escolhe para onde você quer passar a eternidade. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Quero orar por você nesse momento e depois nós vamos fazer as nossas considerações finais. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por todas as oportunidades que o Senhor tem nos concedido em cada dia de vida. Obrigado por cada oportunidade que o Senhor tem concedido a mim e a cada uma das pessoas desta terra. Mas que nós precisamos, Senhor, em nome de Jesus, entendê-las e fazer com que elas sejam realmente, aconteçam na nossa vida. Que essas oportunidades nós possamos abraçá-las, Senhor, como a causa da nossa vida. Senhor, em nome de Jesus, abençoa meus irmãos que estão do outro lado desta tela. Que cada um deles, ó Pai querido, possa entender as oportunidades que o Senhor tem nos concedido, e principalmente por esta mensagem de hoje, e não somente por ela, mas por todas as outras que surjam em suas vidas, que eles possam realmente se dobrar diante da Tua majestade e do Teu poder. Obrigado, Pai,
Obrigado por mais esta linda oportunidade que o Senhor me concede de ministrar a Tua palavra para todas essas pessoas. Obrigado, Papai, é no nome de Jesus que eu te agradeço por tudo aquilo que o Senhor tem realizado na minha vida, na minha família e no meu ministério. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, queridos, que Deus abençoe a sua vida. Mais uma vez eu lembro, não esqueça de deixar o seu like, se inscreva no nosso canal se você ainda não é inscrito e compartilhe este vídeo com as suas redes sociais, com os seus contatos, ok? Um forte abraço, um beijo no coração e até a próxima oportunidade, se assim o nosso Deus conceder.